Você tem tudo, mas ainda sente um vazio. Fica aqui porque eu quero te explicar o que a psicologia, a neurociência e a Bíblia explicam por quê. Você tem tudo, então por que ainda falta alguma coisa? Existe uma pergunta que eu escuto há muitos anos. Pode ser que você já tenha feito em algumas vezes em silêncio. A minha vida é boa. Então, por que eu continuo sentindo que falta alguma coisa? Essa pergunta sempre me chamou a atenção, porque ela não costuma aparecer assim quando a vida está desmoronando. Ela aparece justamente quando aparentemente está tudo bem. Você trabalha, você tem uma família, conquistou coisas bem importantes. As pessoas olham para a sua vida e dizem assim: nossa, ela venceu. Mas existe um momento, e geralmente quando o dia termina e o silêncio chega, e em que uma sensação difícil de explicar aparece. Sabe como se existisse assim um espaço dentro de você que nenhuma conquista conseguiu preencher? E a primeira coisa que muitas mulheres fazem é concluir assim: nossa, eu devo ser muito ingrata. Mas será que é isso mesmo? Quando eu comecei a estudar comportamento humano, eu percebi que esse vazio aparecia em mulheres completamente diferentes. Algumas tinham muito dinheiro, outras estavam começando a carreira e algumas tinham filhos, outras não. O que elas tinham em comum não era a história que eu acabei de contar, era a sensação. E foi aí que eu comecei a fazer uma pergunta diferente. O vazio sempre significa que está faltando alguma coisa, ou às vezes pode significar que estamos procurando no lugar errado? Na psicanálise, ela nos ensina que o ser humano ele é movido pelo desejo, mas existe um detalhe interessante. Nem sempre sabemos o que realmente desejamos. Então, sabe o que a gente faz? Substituímos. Achamos que o próximo cargo vai resolver, depois acreditamos que será o relacionamento, depois a casa, depois o reconhecimento, depois a estabilidade, e a cada conquista sentimos um alívio. Mas sabe o que acontece? Dura pouco. Não porque essas conquistas sejam ruins, elas são muito boas e desejáveis, mas porque, sabe, a gente está pedindo a elas algo que nunca elas vão ter condições de nos entregar. Quando a gente vai para a neurociência, ela ajuda a entender que esse processo, que sempre nós alcançamos uma meta, o cérebro ele libera uma substância que chama dopamina. E sabe o que ela produz? O entusiasmo, a sensação de recompensa. Mas o cérebro ele se adapta também rapidamente. Aquilo que ontem parecia extraordinário na sua vida, hoje virou normal. É por isso que a próxima conquista sempre parece mais importante do que a atual. Existe até um nome para isso na ciência: adaptação hedônica. Nós nos acostumamos com aquilo que conquistamos. É triste, mas é verdade. E voltamos a procurar outra coisa, outra meta, outro objetivo, outra promessa de satisfação. Você percebe o ciclo? O problema não é desejar, é acreditar que o próximo resultado finalmente vai resolver aquilo que, na verdade, nunca foi a falta de resultado, foi a falta de sentido. Viktor Frankl, ele diz uma coisa que mudou completamente a maneira como eu enxergava isso. Depois de sobreviver aos campos de concentração, ele escreveu uma frase que está nas gerações aí. Quem quiser pode pegar o livro para ler. Quem encontra um sentido consegue atravessar os dias mais difíceis. Franklin percebeu que o ser humano não vive apenas de prazer, nem apenas de sucesso. Ele precisa encontrar significado. E foi justamente aqui que uma antiga história bíblica, e você sabe que eu sempre vou trazer isso para vocês aqui, passou a fazer muito sentido para mim. Salomão talvez tenha sido o homem mais bem-sucedido da sua época. Construiu, governou, acumulou riqueza, recebeu reconhecimento, experimentou tudo aquilo que muitos de nós passamos a vida perseguindo. Eu sou uma delas. Mas no final, ele escreveu uma frase que me impressiona toda vez que eu leio: correr atrás do vento. Não porque as conquistas fossem inúteis, mas porque nenhuma delas conseguiu responder a pergunta mais importante: quem sou eu quando tudo aquilo que construí não consegue mais dizer quem eu sou? Talvez seja por isso que tanta gente vive cansada. Não porque trabalha demais, mas porque espera que o trabalho entregue uma identidade. Não porque tenha sonhos, mas porque espera que esses sonhos preencham um lugar que pertence a outra dimensão da existência. É interessante perceber que nas escrituras, a transformação, ela quase sempre começa pelo alinhamento da identidade, antes da mudança do comportamento. A paz, talvez aqui não seja a consequência de conquistar tudo, mas a consequência de viver alinhada
com aquilo para o qual você foi criada. E isso muda completamente a pergunta. Em vez de perguntar o que ainda falta conquistar, talvez a pergunta seja o que dentro de mim continua procurando no lugar errado. E antes de terminar esse vídeo, eu quero convidar você para uma experiência. Durante os próximos 7 dias, reserve 5 minutos no final de cada dia, só 5 minutos. Pegue um caderno e responda apenas essas 3 perguntas. Em que momento hoje eu me senti verdadeiramente viva? Não produtiva, viva. Em que momento eu apenas funcionei? Porque existe uma diferença. E por último, o que eu busquei hoje acreditando que iria me preencher, mas só me distraiu por algum instante. Não escreva para se julgar. Pelo amor de Deus, escreva para se conhecer, porque comportamento não muda quando a gente acumula informação. Ele vai mudar quando começamos a enxergar aquilo que antes vivíamos sem percebermos. O vazio que você sente hoje, ele não é o inimigo, ele só é uma bússola mostrando que existe um caminho de volta para quem você realmente é. Nos vemos no próximo episódio. Espero você.